Bom, então vamos dar continuidade aqui ao evento. Agora a gente vai ter a palestra da Beatriz Sorrentino, que é professora na Universidade Federal do Mato Grosso, foi minha colega aqui de doutorado na USP. Então ela vai falar sobre os desafios que a viagem mental no tempo traz para a discussão da identidade pessoal. Enfim, é um tópico muito interessante. Obrigada. Ok, obrigada. Queria agradecer o convite para participar do evento. Então, agradeço a organização e agradeço a quem está assistindo hoje. E quem está assistindo, talvez, eventualmente, na internet, né? Eu acho que o título dessa fala está um pouco amplo, então eu vou falar de memória episódica e identidade pessoal, mas vou falar de algumas questões mais específicas que eu vou deixar claro ao longo da fala. Então, num panorama geral, né, o que eu vou tratar hoje é um pouco da questão da identidade pessoal. Então, a perspectiva sobre identidade pessoal que nos interessa aqui hoje é a perspectiva da continuidade psicológica. Então, vou fazer uma rápida explicação do que é isso. E vou focar um pouco num caso de um paciente que a gente não sabe o nome, mas ele é normalmente referido pela sigla RB. Ele teve um problema de amnésia que vai ser interessante discutir frente às questões de identidade pessoal. Vou depois tratar rapidamente da teoria da simulação. Então, essa é uma teoria sobre memória episódica. E isso vai nos dar, então, a possibilidade de tratar da experiência fenomenal da memória episódica, que é um ponto relevante para a discussão de identidade que eu vou tratar aqui. E então vamos, em seguida, falar rapidamente de uma proposta sobre identidade pessoal. Ok, então comecemos pela perspectiva da continuidade psicológica. Então, quando a gente trata de identidade pessoal, diversas maneiras que a gente poderia apresentar o problema ou a questão, mas, fundamentalmente, o que a gente está tentando falar é sobre a existência continuada da pessoa ao longo do tempo. Então, a gente está se perguntando se uma pessoa que existiu há 10 anos atrás, por exemplo, se eu sigo existindo hoje. Então, quais são os critérios para que a gente possa dizer que eu sigo existindo, que a minha existência é continuada. E também posso me perguntar em relação ao futuro, se eu continuarei existindo daqui a uma semana, ou daqui a 2 semanas, ou 1 ano, 2, 3, 10. Isso não seria uma questão se a resposta fosse trivial, né? Então, ela só é uma questão porque as pessoas mudam. E elas mudam não apenas fisicamente, mas também psicologicamente, né? A gente provavelmente consegue dizer uma série de distinções, de diferenças de nós mesmos para quando nós tínhamos 15 anos para quando nós temos 30. Espero. Então, justamente porque nós apresentamos essas mudanças, é que faz sentido perguntar como é que, frente às mudanças, nós permanecemos os mesmos em algum sentido, né? O Klein, ele não fala tanto em identidade, né? Porque como identidade poderia pressupor identidade exata, né? Manter exatamente as mesmas propriedades, ele gosta de falar em mesmice. Então, como é que a gente pode como é que a gente pode aceitar que uma pessoa permanece a mesma ao longo do tempo? Então, como eu espero que dê para perceber, o tempo é crucial para essa discussão. Então, o que a gente quer saber é como é que a gente pode dizer que uma pessoa permanece a mesma ao longo do tempo.
como é que essa pessoa permanece existindo. E é comum que essa discussão gire em torno dos critérios que a gente utiliza para dizer que uma pessoa permanece a mesma. Então, são os critérios para a identidade pessoal. Então, às vezes eu vou falar identidade pessoal, mas o que eu quero dizer é a identidade pessoal ao longo do tempo. Tá? Então, muita dessa discussão quando a gente começa a falar de identidade pessoal, a gente é remetido imediatamente para John Locke, né, que foi considerado o proponente da tese da continuidade psicológica. Ele costumava dizer, né, ou está escrito, ao menos, que a consciência de ações e experiências passadas seriam, então, critérios para a identidade pessoal, nesse caso, da identidade pessoal ao longo do tempo, né? Então, a ideia é que, para que uma pessoa S1 seja a mesma que uma pessoa S2, S2 precisa ter consciência das ações e experiências de S1. É muito comum que se entenda isso como uma referência à memória, né? Muitos dos que interpretam o trabalho de Locke a respeito da identidade pessoal não falam exatamente de consciência. Dizem que o critério psicológico, na verdade, é a memória. Memória, normalmente, memória sobre episódios da vida do sujeito. Então, nesse caso, memória que a gente chama de memória episódica, que é distinta, por exemplo, de memória semântica, né? Memória semântica é quando a gente diz, eu lembro que a capital do Brasil é Brasília, lembro o ano que eu nasci. Essas são informações semânticas, mas memória episódica são memórias a respeito de episódios da vida do indivíduo. Então, normalmente se atribui esse critério de identidade a Locke. Se diz que o sujeito teria que ter, S1 teria que ter memória das experiências e ações de... S2 teria que ter memória das experiências e ações de S1. E há quem tenha apresentado a crítica a esse critério, de que seria um critério circular, né? Porque ele pressupõe, então, a memória episódica, ela pressupõe a continuidade do sujeito no tempo. Então, já pressuporia a identidade pessoal, portanto, não poderia ser um critério para a identidade pessoal. Quando eu lembro, né, de algum episódio da minha vida, necessariamente na memória já está inserida a ideia de que é uma memória minha. Então, já pressupõe essa identidade. Reid, por exemplo, acho que Butler também, aceitam que a memória pode ser evidência de identidade pessoal, né? E daí segue uma longa discussão na tradição filosófica a respeito de identidade pessoal, que dura até hoje. Então, no debate atual que nós vamos fazer hoje aqui, eu vou fazer uma distinção, né? Eu vou distinguir essa questão a respeito de evidência para a identidade pessoal, né? Quais são os critérios que a gente tem que nos oferecem evidências de que um sujeito continua no tempo, que seria um critério de conhecimento, né? Como é possível saber se uma pessoa é a mesma ao longo do tempo. Então, eu vou distinguir essa questão de uma outra questão, tá? Que é o foco da investigação aqui hoje, que é a sensação fenomenal da identidade pessoal, identidade ao longo do tempo. Essa é uma discussão que eu estou trazendo, mas é uma discussão do Klein. Eles escreveram um artigo em 2012, o Klein e o Nichols, e depois o Klein segue com essa discussão, né? Ele investiga bastante memória e tem discutido também a relevância disso para a identidade pessoal. E ele foca bastante no aspecto fenomenal dessa identidade pessoal. Então, a sensação que o sujeito tem de que ele é o mesmo ao longo do tempo. Segundo ele, essa é uma sensação pré-reflexiva e não depende de inferências ou julgamentos. Então, é uma sensação que o sujeito tem sem necessariamente ter que refletir sobre ela. Não é algo que depende dos julgamentos do sujeito. E que, naturalmente, é acessível para o outro, né? Para, por exemplo, um investigador, por meio dos relatos do sujeito.
Então, segundo ele, nós todos teríamos essa sensação de que a gente continua ao longo do tempo, né? Quando a gente olha uma fotografia, por exemplo, da nossa infância, a gente não toma um susto normalmente e diz, olha, mas né, eu existia aí como criança. Não, tanto a gente sabe, como a gente tem uma sensação de continuidade com aquela pessoa que está lá. Ok. Alguma da discussão do Klein, que é uma discussão bem ampla e, na verdade, envolve uma série de casos empíricos que eu não vou tratar aqui, mas parte dessa discussão dele gira em torno do paciente chamado RB. Então, essa discussão, especialmente no artigo de 2012 com o Nichols, eles tratam longamente. Então, o RB, eu não vou entrar nos detalhes das lesões que ele sofreu, mas ele um dia estava andando de bicicleta e um carro colidiu com ele, ele teve ferimentos muito graves, passou por um tratamento intenso, passou meses e meses se recuperando. E uma consequência do acidente, das lesões que ele sofreu, foi que ele teve lesões sérias na cabeça e ele sofreu dano cerebral, né? E alguma consequência disso é que ele passou a ter um dano, um problema de memória bastante inusitado, né? Diferente do que de uma amnésia comum. Não é que ele esquecia exatamente os episódios, né? Ele lembrava, mas quando ele lembrava, por exemplo, de episódios da infância ou da faculdade, né? Ele era engenheiro, se eu não me engano, e frequentou o MIT. Quando ele tentava lembrar desses episódios, ele lembrava das cenas, mas alegava que não eram memórias, era como se a memória não fosse dele. Então, ele lembrava, mas a memória não era dele. O que é uma assertiva curiosa, no mínimo. Então, eu vou ler aqui uns 2 relatos dele, né? Então, eu estava lembrando de cenas, não fatos. Eu estava lembrando de cenas, isto é, eu poderia claramente rememorar a cena de mim mesmo na praia, em New London, com minha família como criança. Mas a sensação era de que a cena não era uma memória. Não era minha memória, desculpa. Não era minha memória. Como se eu estivesse olhando para a foto das férias de uma outra pessoa. Então, ele afirma que não era a memória dele. No próximo trechinho, é um trechinho que eu tirei desse artigo do Klein e do Nichols, e por isso tem um colchete que é deles, né? Então, isto é, a perda da experiência de pertencimento pessoal das suas rememorações episódicas, ajudam a explicar um outro enigma. Eu não me senti para baixo a respeito de não ser capaz de andar, e etc. Porque era como se eu estivesse aprendendo a andar pela primeira vez. Não havia nenhuma sensação de perda, apenas uma sensação de ganhar uma nova habilidade e de alcançar esses novos e interessantes desafios. Eu sabia que no passado, né, uma vez eu pude andar, mas não era eu quem podia andar no passado. Então, ele lembra, né, perfeitamente bem das cenas em que ele andava, mas ele não, segundo Klein e Nichols, ele não atribui a si essas cenas, não pertencem a ele essas cenas. Então, são memórias para as quais ele não tem a sensação de pertencimento, né? Elas não são dele. Em inglês, eles chamam de ownership. É isso que estaria faltando. Então, há uma discussão interessante, na verdade, motivou um pouco essa fala, que é uma discussão que o Klein trava com a Rachel Roach, acho que é assim que pronuncia. Então, há uma discussão a respeito do que estava faltando efetivamente na memória episódica do RB. Então, qual seria efetivamente o dano a essa memória? O que falta nela? E o Klein e Nichols falam que falta a propriedade, ou posse, né? O que é uma tentativa de traduzir ownership.
da memória episódica. Então, eles conceituam memória episódica de acordo com o conceito tradicional, que é uma memória de quando, onde e o quê. Então, seria uma cena, basicamente. E, aparentemente, RB era capaz de fazer isso. Ele rememorava cenas, né? Então, eles chamam a memória do RB de memórias episódicas. Mas falta essa propriedade. Ele não atribui a si a memória. Então, é como se o RB tivesse perdido uma autorreferência a si mesmo, né? Quer dizer, autorreferência só pode ser a si mesmo. Ele não faz uma autorreferência na memória. Ele tem a memória, mas é como se ela não referisse a si, não fosse uma memória dele. Então, o acento, né, do Klein e do Nicholson nos relatos é que a memória não é dele. E aí eles ressaltam dele. A Roach faz o inverso. Ela diz, o acento dela está em memória. Ela acha que, no caso de RB, a memória não é dele. Então, não é uma memória dele. É como se ele estivesse confundindo, talvez, com uma imaginação ou algum outro estado cognitivo. Então, ela entende os relatos de RB como não sendo relatos de memória, ou relatos que ele não está reconhecendo como sendo memórias. Ela, inclusive, cita vários casos em que memória e imaginação se confundem. Tem um relato famoso do Oliver Sacks, em que ele acha que ele está lembrando de um episódio da Segunda Guerra, né, que ele era criança durante a Segunda Guerra, e ele acha que ele está se lembrando de um episódio, se não me engano, que caiu uma bomba perto de casa. E, eventualmente, o irmão dele o corrige e diz que ele nunca esteve lá durante a queda da bomba, mas foi relatado para ele. E ele provavelmente ficou muito impressionado, imaginou a cena e, como adulto, ele lembrava como se ele tivesse estado lá. É uma situação em que ele confunde memória com imaginação. Esse é o caso para Roach, porque, segundo ela, a memória episódica não pode ser dissociada da autorreferência. Então, parece que há uma discordância conceitual aí a respeito do que poderia ser a memória episódica, né? O Klein responde a Roach, e ele responde trazendo dados empíricos, uma série deles, em que ele tenta dizer que esse conceito de memória episódica precisa ser revisto, né? E que é possível, sim, separar a memória episódica da autorreferência. Porque, na verdade, a memória não seria, segundo ele, codificada como memória per se, né? Não é que é codificado como memória. Então, aí ele está aceitando o que atualmente se chama teoria da simulação da memória, né? E, para ele, o que torna a memória uma memória, e não outro estado cognitivo, como imaginação ou crença, é que ela seja acompanhada pela sensação de que é minha. Então, quando o conteúdo é recuperado, né, para ser categorizado como memória, ela precisa vir acompanhada de que a sensação é minha, de que a memória é minha. Então, essa sensação é justamente o que ele está chamando da autorreferência. Então, o conteúdo mental ocorrente pode ser aprendido como crença, imaginação, memória, dependendo da sensação que o acompanha. Então, o que ele está tentando dizer, né, e aí, de acordo novamente com a teoria da simulação, memória e imaginação não são necessariamente estados cognitivos que estão associados a sistemas neuronais distintos ou sistemas cognitivos distintos. Eles podem fazer parte de um mesmo sistema cognitivo e, efetivamente, o que categoriza uma memória e uma imaginação é essa sensação fenomenal que acompanha. Ok. Então, para tentar decidir qual lado eu acho que está correto nesse debate, eu olhei um pouquinho, né, o aspecto fenomenal da memória episódica. E, por exemplo, o Mike Alien, ele tem um livro a esse respeito, né, sobre a memória episódica, e ele aceita alguns tipos de aspectos fenomenais que acompanham a memória episódica. Então, a autonoética, né, que é a consciência de si mesmo,
quando o sujeito rememora, cronestesia, que é a consciência do tempo subjetivo, e a sensação de passado, que é a sensação que acompanha a viagem mental no tempo orientado para o passado. Então, viagem mental no tempo faz parte dessa teoria da simulação também. Então, é a ideia de que esse sistema cognitivo da memória não é um sistema dedicado à memória, é um sistema de viagem mental no tempo que pode ser orientado tanto para o futuro, quanto para o passado, quanto pensamento hipotético e contrafactual. Então, a sensação do passado acompanharia os casos de memória episódica. E, então, Klein e Roach discordam sobre qual aspecto fenomenal do RB foi danificado, do meu ponto de vista. Então, Klein parece estar tratando da memória autonoética e a Roach da sensação do passado, né? Mas, pelos relatos do RB, é bem possível que ambos tenham sido danificados, né? Tanto a capacidade de autorreferência quanto essa sensação de passado parecem ter sido afetadas. Se o Klein tiver correto em aceitar a teoria da simulação, né, e essa teoria estiver correta, então a gente teria que aceitar que imaginação e memória são tipos de viagem mental no tempo. E isso talvez dê um pouco mais de pé para o argumento do Klein, porque a sensação fenomenal da memória contribuiria para a autorreferência e para distingui-la da imaginação, mas ela faria parte do mesmo sistema, e não de um sistema distinto, como a Roach defende que seria o caso, né? Então, parece que, na verdade, o que o RB teria perdido seria a capacidade de ter a sensação que justamente distingue imaginação de memória, e não que a memória dele foi, de alguma maneira, danificada de modo tal que ele agora tem apenas imaginações sobre o passado, ou que ele confunde apenas com imaginações, né? Parece que ele tem o conteúdo, mas ele não consegue ter o aspecto fenomenal. Ele recupera o conteúdo, mas com ele não vem um aspecto fenomenal, a sensação de que a memória é dele. Então, é bem possível que o Klein esteja correto, se essa teoria estiver correta, né? Então, talvez explicar um pouco o que essa teoria da simulação ajude a entender melhor. Então, para o Mike Kaelin, a representação que é a memória episódica, e aí tem um ponto de debate, né, porque representação é polêmico. A representação, então, seria produzida por um sistema que visa simular um episódio do passado pessoal do sujeito. Então, a memória episódica é uma função do sistema de viagem mental no tempo que permite reexperienciar o passado e pré-experienciar o futuro. Esse sistema também poderia produzir imaginação contrafactual, por exemplo, imaginar como minha vida tivesse sido se eu tivesse estudado outra coisa, ou como minha vida será no futuro, num futuro hipotético, enfim. Uma simulação de episódios passados pode ser útil porque o futuro não repete o passado. Então, simular o futuro pode depender de recombinações dos episódios passados para simular um futuro possível, né? Então, talvez o Philippe de Brigard, num artigo dele de 2013, detalhe melhor essa tese. Eles aceitam teorias parecidas, apesar de representarem algumas discordâncias, né? Então, a memória faz parte de um sistema de pensamento hipotético episódico, definido pelo seu papel funcional. E, para o de Brigard, isso explica as memórias equivocadas, porque a gente se equivoca muito quando a gente rememora. Eu, por exemplo, estou constantemente equivocada a respeito das minhas memórias. E isso se explicaria porque a memória não seria, na verdade, um sistema dedicado para a rememoração. O sistema do pensamento hipotético ele codificaria apenas um esboço das representações em linhas gerais do episódio vivido, o que é, do ponto de vista da codificação, um fardo menor para o sistema, né?
considerando que a gente vive num ambiente bem rico de informação, e isso permitiria uma recombinação flexível dessas informações usada para produzir cenários hipotéticos de futuros possíveis. Então, é como se a memória episódica, né, quando a gente retivesse alguma informação, a gente retivesse só uma ideia geral dos episódios vividos. Porque isso ajudaria a gente a pensar em episódios futuros. Então, esses episódios, essa rememoração, né, elas dependem dos mesmos mecanismos em casos tanto de equívoco quanto de rememoração, que são muito similares aos episódios vividos. Então, dado que a reminiscência é probabilística, esse é o de Brigard que fala, nesse de 2013, eu não citei a página, mas é desse artigo. Dado que a reminiscência é probabilística, no sentido sugerido acima, a codificação bem-sucedida significa apenas maior probabilidade de reminiscência. E aí tem outra citação dele, em que ele fala um pouco sobre que a rememoração é menos como juntar um quebra-cabeça que você tem todas as peças e mais como tentar construir um fóssil para o qual você não tem todos os pedaços do dinossauro, né? Então, você tem alguns fósseis e rememorar envolve também juntar informação que não é necessariamente codificada daquele episódio que foi vivido, né? Vem de outras crenças do agente, outras situações que foram vividas e que eram parecidas com aquela e que ajudam a preencher as lacunas e criar um episódio de memória, criar uma memória episódica, né? Então, seria como uma teoria da simulação mesmo, da criação de episódios. Ok, então, Klein parece que aceita essa teoria e ele, para discordar da Rhodes, usa a teoria para dizer, olha, memória, na verdade, ela é de um mesmo sistema, ela é produzida pelo mesmo sistema que produz a imaginação, então, na verdade, o caso de RB é apenas um caso em que a autorreferência dele parece que talvez seja produzida por um sistema distinto, e isso aí, sim, é que foi danificado, ele não consegue referir a si nas memórias. Quando ele recupera uma memória, ela vem desacompanhada da autorreferência. Ok, então, para a identidade pessoal no tempo, o que o Klein nos diz é que ele acredita que não está claro como as memórias e traços de caráter possam oferecer evidência conclusiva de identidade pessoal ao longo do tempo. O que ele se interessa mesmo é por um marcador fenomenal de identidade diacrônica, que não requer evidência, apenas uma sensação de identidade. Então, nós tipicamente não nos sentimos diferentes com o tempo, segundo Klein. Assim, a questão sobre a identidade diacrônica nunca chega a ser uma questão para nós. Do ponto de vista do que a gente sente, o self é sempre o mesmo. Então, a gente, mesmo nos casos dos pacientes que têm amnésia, eles não se sentem muito desconfortáveis com quem eles são, ou quando eles se acordam pela manhã, nada parece estar faltando para eles. Parece que eles se reconhecem como sempre os mesmos. E é a partir disso que o Klein sugere essa resposta, né? Ele acha que, do ponto de vista da sensação de identidade pessoal, essa sensação ela é o que interessa para que o agente se sinta sempre o mesmo ao longo da sua continuidade no tempo. E ele cita também o caso do RB, né? Que o RB ele não parece incomodado com as coisas que ele não se lembra. Inclusive, quando os pacientes que que tiveram um acidente, que estão com amnésia há 30 anos e que não se lembram dos últimos 30 anos, quando mostram um espelho para eles, aí sim eles se assustam, né? Porque o rosto deles está bem diferente do que eles acham que era há 30 anos atrás. Mas é só nesses momentos em que parece que há uma descontinuidade do que eles pensam de si e o que o mundo apresenta. Mas, normalmente, eles pensam que eles estão ainda, talvez... eles não percebem nenhuma
lacuna, né? Para eles são sempre os mesmos. Então, Klein acha que é isso que interessa, na verdade, sobre a identidade pessoal, essa sensação. Isso me parece um pouco estranho, porque, retomando o caso do RB, que supõe-se teria perdido o aspecto fenomenal da memória episódica por causa das lesões, ele não achava que ele fosse o mesmo que a criança na praia, né? Quando a gente lembra aquela citaçãozinha do relato dele, ele acha que ele não se reconhece naquela criança, é como se ele estivesse olhando as fotos das viagens de outra pessoa. Ele sabe que é ele de um ponto de vista semântico, né? Aquilo ali está de acordo com todas as outras informações que ele tem da vida dele, mas ele não sente como se fosse ele. E ele também, claro, nesse caso, Klein poderia responder que, mesmo que ele se sentisse o mesmo, né? Mesmo que ele não se sentisse o mesmo, ele não se incomoda com qualquer inconsistência ou problemas de memória, porque para ele não havia mudado nada. Então, parece que, mesmo assim, por mais que os relatos do RB a respeito da identidade pessoal dele possam ser, talvez, contaminados por inferências e julgamentos que ele faz, a sensação do RB seria que ele é o mesmo ao longo do tempo, né? Então, talvez Klein pudesse responder isso. Ok. Contudo, é possível a gente focar em relatos menos diretos, talvez que sejam menos contaminados por inferências e julgamentos feitos pelo RB. Então, tem aquele relato em que ele diz que ele não está triste por ter que aprender a andar, porque para ele é como se ele estivesse aprendendo pela primeira vez, apesar de que ele sabe perfeitamente bem que ele andava anteriormente, né? Ele é capaz de lembrar as cenas, porque para ele é como se não fosse ele naquelas cenas. Então, é certo, tudo bem, é possível conceder que a cada instante RB deve se sentir ele mesmo e que ele não tem nenhum problema, né, com se ver como a mesma pessoa, ou ele não se sente estranho na própria pele, poderia ser uma maneira de dizer. Mas ele não tem a sensação de que ele é a mesma pessoa do passado. Então, esse paciente que eu mencionei meio en passant, que teve um problema, né, de amnésia, 30 anos antes do relato dele. Então, em 1948, ele teve um problema, passou a ter amnésia, ele não consegue se lembrar de nada durante os próximos 30 anos. E o Klein acredita que o self do paciente não está alterado. Por isso, ele tem a sensação de ser o mesmo. Mas, se a gente levar o tempo em consideração, esse paciente, o JG, ele não se sente o mesmo que há 10 anos, né? Ele nem lembra há 10 anos, porque isso faz parte do período do período amnésico dele. Os últimos 30 anos, ele não tem memória. Ele pode até dizer, a gente poderia aceitar que ele tem autonoeses, né? Ele tem consciência de si, mas falta consciência de si no tempo subjetivo. Então, talvez falte para ele o que a gente chamou no começo de cronestesia. Então, para que a sensação de identidade pessoal possa ser considerada diacrônica, é preciso levar em consideração o tempo. E parece que o Klein deixa de levar em consideração justamente o tempo. Ele está preocupado com a autonoeses, com a consciência de si, mas não a consciência de si ao longo do tempo. Então, esses casos patológicos parecem sugerir que, embora seja possível manter a autonoeses em alguns casos, quando a perda dessa consciência de si, ou autorreferência, como diz o Klein, na memória episódica, ou quando a perda da cronestesia, né, e o sujeito já não se insere mais no tempo subjetivo, ou quando a perda da sensação do passado, como a Roach acha que o RB perdeu, né, que ele não se dá conta de que as memórias dele são estados cognitivos sobre o passado, ele não tem a sensação de passado nessas memórias, isso afetaria a sensação de identidade. Então, concluindo, né, me parece que a sensação de identidade pessoal, que foi o foco da fala, né, eu estive menos preocupada com critérios de identidade pessoal e mais preocupada com a sensação de identidade pessoal. Parece que, para a sensação de identidade pessoal,
não basta ter autonoeses, é preciso também ter esses outros aspectos fenomenais da memória episódica. Então, nisso eu discordo do Klein e sugiro que a cronestesia e a sensação de passado são tão importantes o quanto. Como esse é um trabalho que está em desenvolvimento, as questões de vocês são muito bem-vindas. Obrigada, Bia. A gente abre para perguntas agora. Bom, só um esclarecimento. Então, acho que talvez você tenha mencionado que... Eu estou imaginando assim, que se você for comparar o T1 e T2 a qualquer momento da vida das pessoas, a sensação talvez não mudou de que ela é a mesma. Então, assim, em nenhum momento a pessoa passou a sentir que eu não sou a mesma do que há 5 anos atrás. Então, pelo menos ela não tem um sentimento de que ela, claro, ou pelo menos consciente de que ela não é a mesma pessoa, né? Pelo menos ela não relata isso, né? Então, não sei se estou fazendo confusão, mas como que isso talvez se relacionaria? Porque parece que talvez você teria que dizer isso, que a sensação mudou, dado que, enfim, está no... Eu acho que essa é a ideia do Klein. Se eu entendo corretamente, o que o Klein está nos dizendo é que agora, 5 anos atrás, 10 anos atrás, mesmo quando a pessoa sofre um caso patológico desse, né, de ter uma lesão que provoca amnésia, que a pessoa é incapaz de se lembrar dos últimos 30 anos, ao longo desses 30 anos, provavelmente, mesmo que ela não lembre agora, ela viveu, bom, não normalmente, mas sem achar que havia nada de fundamentalmente diferente sobre ela, né? Ela se reconhecia como ela mesma em todos esses momentos, né? A cada momento. Então, é isso que o Klein acha que pode constituir identidade pessoal ao longo do tempo. O que eu aceito, mas eu estou tentando sugerir ou talvez questionar se isso pode efetivamente ser considerado identidade pessoal ao longo do tempo. Porque, por mais que a pessoa tenha... sugerir que isso possa ser considerado uma sensação de identidade pessoal ao longo do tempo. Por mais que a pessoa tenha tido a sensação pontual desses momentos de identidade pessoal, ou pelo menos, eu acho que eu não diria que é de identidade pessoal, mas ela não tinha nenhum problema de reconhecimento como si mesma, né? Por mais que ela tenha tido esse acesso pontual, não parece que porque a gente poderia dizer que ela tem uma sensação de identidade ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, parece que requer que haja uma sensação subjetiva de si no tempo, né? Que ela seja capaz de, quando pensar num episódio do passado, se reconhecer naquele episódio do passado. E é isso que conectaria a sensação dela agora com aquela pessoa no passado. Pelo menos é isso que eu estou tentando ver se é o caso. Fazer outra pergunta. Não sei, talvez só se você pode falar um pouco mais sobre a distinção entre imaginação e memória, porque não sei, eu não entendo nada desses assuntos, mas me parece que talvez, pelo menos a memória tenha alguma conexão causal com algum evento
que ocorreu com a pessoa no mundo. Então, se o paciente que você mencionou, por mais que ele não reconheça aquilo que se passa na mente dele como algo que ocorreu com ele, ainda assim, talvez você pudesse contar como uma memória, supondo que aquilo de fato ocorreu com ele. Ainda que ele não atribua a memória a ele mesmo, se de fato ocorreu, então contaria como uma memória e não como uma simples imaginação, como no caso do Oliver Sacks, que ele não estava lá, mas ele, de fato, nesse caso, seria claro que ele simplesmente imaginou, né? Mas talvez exista, não sei se é razoável dizer que existe essa diferença entre imaginação e memória. Tá. Aí a gente entra um pouco nessas novas teorias sobre memória, né? E, se eu entendo bem, há distintas maneiras de ver a memória como uma criação ou como uma simulação. Por exemplo, o Mike Allen, ele parece um pouco mais preocupado em distinguir, em ser capaz de distinguir, nessa teoria, imaginação de memória. Então, o que se propõe, na verdade, quando se propõe uma teoria da simulação, o que esses autores estão tentando fazer é se afastar dessa noção de que a memória tem necessariamente uma relação causal com o episódio do qual o sujeito está se lembrando, né? Então, a ideia seria justamente abandonar esse critério de causalidade. E daí há uma aceitação de que memória e imaginação talvez sejam coisas razoavelmente próximas, né? Mas o Mike Allen, ele se interessa por distingui-las. E aí ele passa por uma série de etapas, uma série de propostas, né, de critérios que podem distinguir uma simulação, que é uma memória episódica, de uma simulação, que é uma imaginação. E aí há critérios fenomenais e metacognitivos, e há uma lista longa, né? Que eu não vou explicar todos. Mas aí há uma ideia de que você teria um sistema de viagem mental no tempo que produz simulações, podem ser tanto projeções no futuro, né? Quando eu faço um plano, por exemplo, eu planejo voltar para o FMT em breve e retomar minhas aulas nos próximos dias, né? Então, eu faço os planos de como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou pegar um avião e vou, enfim, passar algumas horas entediada, tentando ler alguma coisa e com dor no pescoço. E aí vou chegar lá, arrastar a minha mala para casa, provavelmente pegar uma condução e... Enfim, tem um plano que, para ter esse plano, isso bebe um pouco, ou quase totalmente, em episódios do meu passado, né? Então, interessa para esse sistema de pensamento, digamos assim, contrafactual, os meus episódios passados, e aí eu produzo um plano para o futuro, mas também é algo parecido quando eu rememoro e quando eu imagino. Já o Philippe de Brigade, ele parece menos interessado em fazer essa distinção clara entre memória e imaginação. Ele propõe que a gente tenha um sistema de pensamento hipotético. E esse sistema de pensamento hipotético, ele não é dedicado à reprodução de episódios tal qual eles aconteceram, né? É um sistema que produz simulação, e isso explicaria justamente por que às vezes a gente lembra mal das coisas. Porque esse sistema, como ele não tem a função de produzir memórias que são verossímeis, né, que são reproduções exatamente do que aconteceu, pelo contrário, você codificaria só uma ideia geral do episódio, e isso te ajudaria depois a
talvez planejar episódios futuros que são mais ou menos como aquele, mas que não vão acontecer exatamente igual ao passado, então também não vale muito a pena guardar aquelas memórias exatamente iguais ao passado, porque nada vai acontecer igual. Então, guarda-se só uma ideia geral e aquele te ajuda a planejar. Mas o Philippe de Brigard está menos preocupado com essa distinção, com imaginação. O Mike Allen está mais preocupado, acho que especialmente porque ele tem uma preocupação epistemológica, né, com a confiabilidade da memória. E ele quer defender que a informação que a gente guarda na memória episódica é informação confiável. Tem uma pergunta da internet? Isso. O André Santana mandou uma pergunta sobre os critérios para identidade pessoal e a relação com a sensação de identidade pessoal. Então, a pergunta é se a sensação de identidade pessoal é um critério necessário ou suficiente para a identidade pessoal, ou se é ambos os dois. Não sei. Acho que ninguém sabe ainda, né? Obrigada pela pergunta, André. Legal que você está assistindo. O que eu li, por exemplo, a respeito, está nesse artigo do Klein e do Nichols, de 2012. Acho que tem aqui a referência. Está aí. Memory and the Sense of Personal Identity. E eles não chegam efetivamente a uma resposta, né? Eles acham que esse é um passo que está um pouco ainda distante, né, das investigações, que a gente não sabe se esse é um critério. Resta saber se isso é um critério que vai nos ajudar ou que é um critério que não seria bem um critério, né? Acho que eles se perguntam se a sensação de identidade pessoal pode ser evidência para a identidade pessoal. Então, eles especulam um pouco, mas não oferecem efetivamente uma resposta. Do meu ponto de vista, agora, nesse ponto, eu pensaria que não necessariamente, né? A gente pode ter uma sensação de identidade pessoal e isso não parece que precise ser efetivamente uma evidência de que há identidade pessoal, né? A gente poderia até pensar, digamos, em cenários bem hipotéticos ou de ficção científica, se a gente pensar em Blade Runner, né, que os androides têm memórias implantadas, provavelmente eles têm uma sensação de identidade com qualquer que seja a memória que eles têm, supondo que eles possam ter sensações. E aquelas, por exemplo, eles lembram da infância, mas é uma infância que não existe, né? Aquelas crianças representadas na memória, aquela criança representada na memória, na verdade, nunca existiu. Então, talvez sensação de identidade pessoal não seja evidência de identidade pessoal, pelo menos é o que me ocorre agora. Bom, só mais última pergunta, rapidinho aqui. Tudo bem, obrigado pela exposição. Eu fiquei com dúvida quando você falou que existe um movimento de tirar a relação causal entre a memória e o fato, uma nova consciência de memória. Eu não entendi essa parte direito e fiquei me perguntando como que seria a consciência do eu, uma vez que a gente constrói essa consciência através de relações causais dos fatos. Ou se eu falei alguma coisa errada. Não sei. Mas você entendeu mais ou menos qual que é a dúvida? Acho que sim. Acho que você quer entender... Acho que você está preocupado com essa relação causal, né, entre memória e o fato que a gente estaria rememorando, né, o fato que originou a memória, causou, no caso, a memória. A discussão dessa teoria da simulação é justamente uma proposta de repensar esse critério causal, né? A ideia de que o critério causal não faria jus ao que efetivamente é a memória episódica, né? Então, não seria um bom critério para a memória episódica. Então, é uma proposta que tende a se afastar desse critério causal. Quanto a essa parte de se o eu é algo construído causalmente, eu não ousaria
responder. Depende, eu acho que do que você chama de eu, né? E como se daria esse processo, o que você está pensando que é esse processo de construção, né? Se você está pensando num processo de identidade pessoal e a relação da identidade pessoal com a memória, eu acho que essa proposta do Klein me chamou a atenção justamente porque há um questionamento de se um dia a gente vai conseguir encontrar um critério para a identidade pessoal, né? Ou uma evidência que nos permita efetivamente dizer que há identidade pessoal de um indivíduo, né? Qual seria essa evidência ou qual seria o critério? E o Klein diz, olha, talvez isso não seja algo que a gente vai conseguir. Ele tem um artigo de 2014 que é esse Sameness and the Self, Philosophical and Psychological Considerations, em que ele diz, bom, talvez esse nem seja bem o caso, a gente não vai conseguir chegar nisso, mas talvez a gente tenha uma sensação de memória. E aí parece que a proposta dele de sensação de... Desculpa, sensação de memória não, sensação de identidade pessoal. Então, a proposta dele parece que, para ter essa sensação de identidade pessoal, talvez o sujeito nem precise de uma referência à memória episódica, né? Porque se o sujeito que tem amnésia há 30 anos, ele aceita que a pessoa tem uma sensação de identidade pessoal, né? Que a pessoa se reconhece como a mesma, ele não acorda um dia e toma um susto, né? Ele está tranquilo, né? Ele se assusta quando alguém mostra um espelho para ele. Então, parece que talvez as memórias nem sejam tão importantes nesse caso. Eu já penso que elas são importantes, né? Mas mais o aspecto... Em relação ao aspecto fenomenal que a gente tem dessa memória episódica e como isso nos dá uma sensação de continuidade. Mas acho que eu te desaponto nessa resposta. Bom, então vamos encerrar aqui. Mais uma vez, obrigada para a professora Beatriz.